Mais uma vez, meus irmãos, como já foi apresentado aqui, meu nome é Lucas, eu sou pastor na cidade de Santos, sou natural da cidade de Santos, e Santos é uma cidade excelente, viu, meus irmãos? Sempre que vocês puderem passar lá e nos visitar, nós estaremos prontos a recebê-los. Eu fico feliz já de ver alguns rostinhos que eu vi de manhã, então significa que talvez eu não tenha assustado tanto no começo. Vocês estejam dispostos a ouvir um pouquinho mais do que Deus tem para nos ensinar através da palavra dele. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, mais um livro do Novo Testamento. Vou fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, de antemão, para nós as praticarmos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, e ela por si só é suficiente, ó Pai. Que, ó Deus, eu não venha atrapalhar nada, Deus, do que o Teu Espírito tem a falar para a Tua igreja, que eu seja apenas o Teu instrumento, Senhor. O Senhor me conhece, ó Pai, o Senhor sabe da minha competência, das minhas dificuldades, e como eu tenho, ó Pai, toda a competência para estragar tudo que o Senhor pode fazer, ó Pai. Mas eu te peço, ó Deus, que eu não te atrapalhe, que o Senhor venha atuar, ó Deus, como Teu Espírito, ó Pai, na Tua igreja, Senhor, trazendo, ó Pai, transformação, ó Deus, certezas, ó Pai, convicções, ó Deus, e, ó Pai, uma ânsia maior, ó Pai, um desejo maior de te servir, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, alguns estudiosos dizem e defendem que é mais uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Então a gente leu um pequeno trecho da carta, mas esse é um exercício que todos os cristãos deveriam fazer. Quando a gente recebe uma carta, ninguém lê um pedacinho da carta, né? Infelizmente a gente não tem tempo de ler a carta toda, mas para vocês estarem mais familiarizados, de repente, com alguns assuntos que eu vou trazer, seria interessante durante a semana. Efésios é uma carta super agradável de ser lida. Você pegar um capítulo por dia e degustando ali a carta de Paulo aos Efésios, para que a gente possa desenvolver ainda mais aquilo que a gente aprende no domingo. E nós temos que ter em mente que as cartas, principalmente naquele tempo, eram um material caro. Escrever naquele tempo não era uma coisa tão simples. Então dedicou tempo, homens tiveram que transportar aquele material, um material delicado, um material que era custoso financeiramente. Então nas cartas o pessoal não escrevia, vou escrever
qualquer coisa tá bom. Não. Além de nós crermos, obviamente, na inspiração do Espírito Santo, tudo que Paulo coloca e os outros autores de outras cartas são de extrema importância. Eles estão tratando de assuntos muito importantes, não só para a igreja daqueles tempos, mas também para a minha e para a sua vida. Então, eu tenho um certo apreço por algumas das cartas do Novo Testamento e por toda a palavra de Deus, obviamente. No primeiro capítulo, Paulo começa saudando a igreja e ele começa com algumas ações de graça e oração e logo ele começa a exaltar a pessoa de Cristo. E ele começa a falar de toda a autoridade que Deus deu a Cristo através da morte, sacrifício e da ressurreição de Cristo e como toda a autoridade está diante de Cristo. Só que aí, a partir do capítulo 2, ele começa a falar de mim e de você. E esses 3 primeiros capítulos, Paulo começa a retratar a realidade do homem. E se a gente lê ali com um pouquinho mais de atenção, a gente vê que é uma situação desesperadora. A primeira coisa que Paulo fala, vocês estão mortos. Quanto a vocês, vocês estavam mortos. Então, enquanto ele está falando da ressurreição de Cristo, olha, Cristo está vivo, exaltado, cheio de autoridade, cheio de glória. Olha para a sua realidade. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E essa imagem do apóstolo Paulo é uma imagem interessante. Por quê? O morto está morto. O morto ele não tem competência nenhuma de se ajudar. Ele não tem competência nenhuma de se auxiliar. Ele não tem como resgatar de maneira nenhuma nada do que ele deixou aqui. Tudo ficou para trás. Vocês estavam mortos. Paulo não usa um exemplo, olha, vocês estavam doentes, vocês estavam no estado terminal. Paulo já declara a sentença. Quanto a vocês, meus irmãos, vocês estavam mortos. E essa morte, ela tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão física, porque o nosso corpo, por mais que eu não goste, eu sei que vocês também não gostam, mas o tempo vai passando, a mente vai se renovando de alguma forma, mas tem hora que o corpo não responde. Às vezes eu tento acompanhar os meninos ou jogando bola ou fazendo alguma coisa, mas já não é mais quando eu tinha 16, quando eu tinha 17. O rendimento vai só caindo cada vez mais. Mas eu ainda sou persistente. Mas o corpo é assim, uma hora eu sei que, olha, eu vou só torcer ali do lado de fora, não vou conseguir fazer as atividades que eu fazia, vou ficar um pouquinho mais cansado do que eu fazia, ou cantando, ou tocando violão, ou batendo palma, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, o corpo humano não foi desenvolvido para ter essa degradação natural física, mas por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, a morte física faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E não só a morte física. A morte espiritual também é uma realidade para o homem. Infelizmente, nós tínhamos uma conexão direta com Deus. Deus tratava diretamente com o homem, nós não precisávamos de um mediador, nós fomos feitos para ser eternamente santos, termos uma conexão direta com o nosso Pai, um equilíbrio perfeito com a criação, mas isso não acontece. Então, em outras dimensões, também na dimensão espiritual, nós estamos totalmente mortos, longe de Deus. E isso tem uma dimensão também que os teólogos vão tratar como a segunda morte, que é a morte eterna, que é para aqueles que não se valeram do sacrifício de Cristo, que não são abarcados pela justificação que Cristo alcançou na cruz, e para esses daí não há uma nova possibilidade de caminhada. Nós, como mortos, não temos como nos auxiliar. Então, Paulo começa a traçar um panorama extremamente sombrio. Eu lembro daquele filme Piratas do Caribe, eu não sei quem pôde assistir, mas no primeiro filme, a maioria dos piratas ali do Pérola Negra, eles são acometidos de uma maldição. Eles acham que eles estão vivos, né? Eles vivem como se estivessem vivos, mas na verdade eles estão mortos.
Tem uma cena que é muito interessante, que um dos piratas pega uma maçã e ele morde, ele fala, olha, eu gostaria de sentir o prazer dessa maçã, mas na verdade eu vivo uma vida como se eu estivesse vivo, mas na verdade eu estou morto. E essa vida de morto, ela traz muitas ilusões. Tem muita gente que acha que está vivo, né? O nosso mercado publicitário hoje é assim. O que te faz feliz? Sua vida é curta, né? Então curta, Coca-Cola, curta, etc. Tantas coisas. A gente pensa que quanto mais a gente curte, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente vai, olha, a vida é curta mesmo, então aproveita, experimenta, faz, acontece, porque assim você vai estar vivendo. Esse é o sentido da vida. Busca cada vez mais adrenalina, fazer cada vez mais coisa. Mas na verdade eles tentam preencher um vazio que eles nunca conseguirão preencher. Porque o homem por si só não tem como preencher de maneira nenhuma esse vazio existencial que está no meu coração, que está no seu coração, que está no coração da humanidade. Alguns sociólogos falam que os homens por si só têm uma necessidade do transcendente. Então alguns tentam completar, sejam pelos esportes, outros por outros tipos de prazeres da carne, alguns vão para as drogas, outros para os relacionamentos ilícitos, isso não tem idade, viu, meus irmãos? Tem muita gente que fala, não, agora eu estou sossegado, mas o coração é uma eterna fábrica de ídolos, né, que Calvino fala. Então a gente sempre tenta trazer vida de alguma forma, mas não tem como existir vida de um coração, de uma vida que já está decretada como morta. E Paulo traz 3 inimigos que o homem luta. Ele traz 3 inimigos que ele justifica assim, olha, mesmo vocês estando mortos, vocês ainda têm que lutar com algumas situações que vocês não podem vencer. E a primeira dessas situações, alguns do pessoal que mexe na internet falam daquelas coisas da ordem dos Illuminatis, aquelas coisas, mas Paulo chama isso da ordem desse mundo. Realmente, às vezes a gente entende o pecado como, olha, eu tomo uma atitude, isso deixa Deus chateado, Deus não gostaria que eu mentisse, Deus não gostaria que eu roubasse, e isso é um pecado. Mas, meus irmãos, o pecado é uma coisa muito mais profunda. O pecado, ele é um sistema que tenta, de todas as maneiras, tirar a glória que nós deveríamos dar a Deus, que a criação deveria declarar a Deus, que todos os seres deveriam louvar ao Criador. O pecado tenta minar essa glória. Então não é só o que eu faço, o que eu penso, o que eu deixo de fazer. Nós estamos inseridos dentro de um sistema pecaminoso. E contra isso, meus irmãos, não é a sociedade ocidental, não é a sociedade brasileira, não existe força no homem que possa lutar contra isso. Muitos sociólogos levantaram teorias. Olha, se nós pegássemos uma criança, deixássemos ela isolada, passando só bons conceitos e tal, ela seria um cidadão perfeito? Aí o pessoal, não, a sociedade corrompe. Não, não é a sociedade que corrompe, é o que nós experimentamos que nos corrompe. Isso é uma discussão filosófica de anos e anos e anos que a Bíblia responde. Nós vivemos numa ordem contrária à ordem de Deus. E por mais que nós, olha, não, eu tento viver uma vida correta e tal, existe um sistema organizado, um sistema hierárquico, que nós não entendemos ele de maneira plena, mas a Bíblia escolheu chamar esse sistema de pecado. E esse sistema atua de diversas formas contra a soberania e atuando nos nossos corações de uma forma que a gente destina ao louvor que deveria ser para Deus, nós destinamos a outras coisas que nos são oferecidas. Às vezes, essa sociedade de consumo, então, se eu não tenho o iPhone 7, se eu não tenho o carro do ano, eu nunca estou satisfeito, e eu preciso lutar, eu preciso buscar, eu preciso me satisfazer nisso. Às vezes são em relacionamentos que não edificam,
ou que não trazem glória ao nome do Salvador, e tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui, desse sistema corrupto que atinge, olhando a sociedade brasileira, a gente poderia trazer também tantos exemplos de como esse sistema traz injustiça, traz falta de respeito um pelo outro. A gente tem esse chamado jeitinho brasileiro, onde eu sempre sou mais importante do que o meu próximo. Então, esses sentimentos são fruto de um sistema organizado, a ordem desse mundo, que é fruto do nosso pecado. Outra coisa, meus irmãos, o segundo inimigo que Paulo coloca, que nós temos que lutar, que nós não conseguimos vencer, é a própria influência de Satanás. Nós temos um inimigo, nós temos um ser que atua nessas esferas, nos tentando, trazendo possibilidades que o homem não está talvez preparado para receber, e nós caímos em tentação. Eu não estou falando aqui, olha, que tudo que acontece de mal, tudo que acontece de ruim, a culpa é de Satanás. Você está ali bonitinho, tranquilinho. Não, nós somos tentados como? Segundo as nossas cobiças. Então tem coisa que talvez não me atraia, mas atrai o meu irmão. E Satanás é astuto. Satanás, ele sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. E ele atua de maneira a Bíblia traz o exemplo como um leão, né, pronto para nos devorar. Então ele está sempre ali à espreita. E por mais que a gente tente viver uma vida ilibada, nós tomamos sempre boas atitudes, ou a gente busque tomar boas atitudes, uma hora ou outra a gente cai na mão ali, cai em alguma armadilha do inimigo, no laço do passarinheiro, e é por isso que nós temos tantas orações de homens de Deus pedindo para que Deus nos livre do maligno, nos livre do mal, porque a influência do diabo está ali falando sempre na nossa orelhinha de alguma coisa, de alguma forma. E outra coisa, meus irmãos, a nossa natureza pecaminosa. Por mais que não existisse nada disso, olha, por mais que o sistema fosse tranquilo, o sistema fosse totalmente justo, o inimigo não tivesse ali tão à espreita, ele tivesse meio dormindo, a nossa natureza, a partir de Adão, é corrupta. Entre escolher o bem e escolher o mal, muitas e muitas vezes nós optamos por escolher o mal. Ou por ignorância, ou porque às vezes nós não estamos tão atentos ao nosso irmão, então nós buscamos alguma glória própria. O homem tem uma série de desejos no coração que ele tenta responder com as suas atitudes, às vezes acha que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal. Então a nossa natureza por si só é pecaminosa. Então por mais que deixasse a gente num quarto branco, todo tranquilo, sem nenhuma possibilidade, Cristo fala assim, olha, só de nós pensarmos em adulterar, nós adulteramos. Se a gente pensar mal, chamar nosso irmão de tolo, nós somos sujeitos ao fogo do inferno. Então, a nossa vida, por mais que a gente tente viver uma vida sem pecado, não tem como. A nossa natureza humana, ela atua dessa forma. A gente pode ver isso a partir dos versículos 1, 2 e 3. A situação do homem é totalmente desesperadora. Nós precisamos entender a seriedade do pecado, ou assim, a seriedade da nossa situação, a impossibilidade de qualquer tipo da atuação humana, para que a gente possa entender plenamente a grandeza do amor, do sacrifício de Jesus na cruz. E é isso que Paulo faz. Ele começa falando, olha meus irmãos, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Vocês seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, que é a imagem de Satanás, o espírito que está atuando nos que vivem da desobediência. Anteriormente, todos viviam entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Cada um pensava em si só e seguia conforme queria. Como os outros
éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, meus irmãos, o único mérito que a humanidade teria se seguisse nessa caminhada, nessa passada, era a própria ira justa de Deus. O Deus justo deveria colocar a sua mão e exterminar a humanidade, ou fazer conforme ele quisesse, para que nós recebêssemos a sua ira. E aí, a partir do versículo 4, Paulo começa a trazer talvez as palavras de maior conforto que a gente pode encontrar dentro desses versos. Todavia, ele muda totalmente já aquele diálogo, aquela imagem tão sinistra. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Meus irmãos, o amor de Deus, ele não é uma resposta, ele é a causa. Não é porque nós fazemos isso, aí Deus vai e nos ama. Olha, coitadinho, eles estão desesperados, eles estão mortos nos seus delitos. Não, Paulo fala assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia. Esse é um atributo de Deus. A misericórdia e o amor fazem parte do caráter de Deus. Antes do pecado, antes de toda essa maldição, Deus já nos amava. Ele nos amou no meio desse lamaçal, no meio dessas transgressões. Ele nos escolheu para caminharmos com eles, não porque nós temos mérito, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos melhores. Única e exclusivamente pela misericórdia e pelo cuidado de Deus. Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não fomos nós que amamos a Deus e Deus respondeu, olha, mesmo você sujinho, mesmo você aí mal educado, eu vou te trazer para perto de mim. Não. A salvação dos mortos parte da fonte de vida. Era só Deus que poderia gerar vida novamente no coração dos homens. E aí Paulo começa a mostrar para a igreja como que isso acontece. Então Deus rico em misericórdia, com seu grande amor, deu-nos vida com Cristo. E aí Paulo vai mostrar 3 características dessa união mística da igreja com Cristo. Então ele vai dar 3 exemplos daquilo que nós só conseguimos fazer, ou daquilo que nós só conseguimos aproveitar, daquilo que nós só conseguimos viver, se nós estamos juntos com Cristo. Então, primeiro, esse é um caminho exclusivo. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas esse amor e essa graça passa única e exclusivamente por um caminho que tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. A gente está num mundo que o pessoal fala sem absolutos, né? A gente está numa sociedade líquida. Hoje tudo é válido. Minha mãe trabalha numa secretaria de universidade, e isso já é realidade no Brasil. O nome social. Eu fui registrado como Lucas Viana, de Oliveira Júnior, mas se eu quiser que me chamem de Maria, eu tenho o direito de solicitar isso junto à justiça, e esse passa a ser o meu nome social. Então hoje a gente não tem absoluto. A Prefeitura de São Paulo estava decidindo há pouco tempo atrás, semana passada, notícia da Folha de São Paulo, sobre eliminar a questão dos gêneros na matrícula dos seus alunos. Então, e exaltando, olha, isso é uma evolução, isso é ótimo. A gente não tem mais absoluto. A pessoa nasce homem, mas que não precisa chamar de homem. A pessoa nasce mulher, não precisa chamar de mulher. Hoje, você pode decidir, você pode fazer, você pode acontecer. Mas a Bíblia traz alguns absolutos. E esse é um absoluto que eu posso atestar sem medo de ser feliz. Não existe outra forma de nós nos reconectarmos com Deus, de nós vivermos
uma vida plena que não seja através de Cristo Jesus. E Paulo traz três passos que só são possíveis com Cristo. Primeiro, ele nos deu vida com Cristo Jesus. Isso é uma ligação pública. Essa ligação misteriosa, ligação mística que os teólogos chamam, Cristo, quando ele morreu na cruz, ele não morreu só por ele. Quando ele levou sobre si o jugo do pecado, e como eu falei, ele não levou só as nossas ações, ele não levou só aquilo que eu fiz, ou que eu faria, ou que eu farei, ele levou tudo isso, mas ele destruiu o jugo do pecado, ele destruiu a escravidão que o pecado impunha sobre a humanidade. A partir do sacrifício de Cristo, ele nos dá vida. A gente começa o texto morto. Morto assim, ó, cheirando a morto. Sem chance de fazer nada para conseguir destruir os sistemas do mundo. Mas com Cristo, nós temos vida. Não é com uma religião certa. Não é, olha, se você alcançar a iluminação intelectual, meditando no seu nirvana. Não. Paulo é taxativo. Com Cristo, nós temos vida. Então nós saímos de um cenário morto de escuridão, e quando Cristo aparece, gera vida, gera renovo, gera respiração. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de... O parto da minha irmã foi gravado. E é a coisa mais linda, meus irmãos. Até hoje, quando eu vejo... Assim, o parto da minha sobrinha, desculpa. Isso, o parto da minha sobrinha foi gravado. Até hoje, quando eu vejo aquele segundo assim que o bebê sai e tem aquele instantezinho, aquela expectativa que vai chorar. Quando começa o choro, aí chora todo mundo. Chora quem está assistindo, chora quem está na sala do parto. E a vida é maravilhosa, meus irmãos. A vida é muito gostosa, é muito bom viver. Essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer novos irmãos, estar numa cidade nova que eu não conheço, isso é viver, isso faz parte da nossa vida. Por quê? Porque aqui nós estamos em comunhão, nós estamos como uma família, nós estamos em Cristo. Nós estamos aqui como uma família de Deus, uma família viva. A igreja é um organismo vivo. A gente estava numa conferência agora, fala do crescimento orgânico da igreja. A igreja é um organismo. Vários exemplos que Paulo traz, trata a igreja como o quê? Como um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então, nós somos um organismo vivo, um organismo que respira na sociedade, um organismo que atua na sociedade. Por quê? Nós não estamos mais debaixo do jugo do sistema que domina esses locais. Nós estabelecemos o reino. E, meus irmãos, essa representação pública, Jesus morreu na cruz, e através do sacrifício dele, outros tomam posse das suas bênçãos, da sua vida, do seu novo nascimento. Nós podemos tomar parte de outras coisas. Com Cristo ele nos deu vida, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Somente pela graça, a gente já vai falar da graça. Deus nos ressuscitou com Cristo. E aí, meus irmãos, a gente pensa, mas Deus nos ressuscitou com Cristo? Eu não morri ainda, Lucas. Eu também não. Mas isso parte de uma coisa que muitas vezes nós como igreja não atentamos. Às vezes a igreja toma uma série de atitudes que tornam normais, corriqueiras na vida da igreja, mas que representam ações simbólicas e ações até espirituais que são de extrema importância. Isso daqui, meus irmãos, Paulo está tratando e está falando do batismo. Se você já é batizado, eu não vou perguntar aqui, não vou constranger ninguém, mas se alguém perguntar, olha, o que significa o batismo para você? E você falar, é só, sei lá, joga uma aguinha na minha cabeça, o pastor fala umas palavras lá, é emocionante e tal. O batismo, meus irmãos, é a marca de uma nova natureza. Quando nós dizemos assim, olha, agora eu sou o quê? Eu me chamo Lucas Viana
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma nova filiação. Ali morre o velho homem e cria-se um novo ser. A partir dali, eu tomo para mim essa nova identidade. A partir do batismo, para quem for dentro da sociedade, eu tenho que ter atitudes conforme o nome, conforme a identidade que eu recebi. Eu morri e ressuscitei com Cristo. Eu sou filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho uma nova identidade, e essa nova identidade me leva a ser um patrão justo, não um patrão cruel, não um patrão que não paga o que é devido. Por mais que o imposto seja imposto, e essa palavra até pesa, né? Imposto. No brasileiro, então, no bolso do brasileiro, pesa ainda mais. Mas é o correto. Eu atuo de uma forma justa com os meus funcionários. E eu, como funcionário, atuo de uma forma justa com o meu patrão. Eu não coloco atestado indevido, eu não fico miguelando no trabalho, no horário de serviço, eu não fico o dia inteiro no WhatsApp ou no Facebook enquanto eu deveria estar produzindo. Por quê? Porque eu tenho uma nova identidade. E a minha nova identidade me leva a trabalhar de maneira honesta, me leva a estudar de maneira honesta, me leva a produzir de maneira honesta. Por quê? Porque essa é a identidade do meu pai. Essa é a identidade que eu tenho como filho através do Espírito Santo. Então, nós morremos nas nossas transgressões quando nós somos batizados. Por isso que, meus irmãos, o batismo é muito mais do que membresia, o batismo é muito mais do que um momento simbólico. É a formação de um novo caráter, de uma nova natureza. E as pessoas têm que estar preparadas para esse momento. E o batismo nos ressuscitou com Cristo. Essa nova identidade, além de gerar uma identidade, de certa forma, social, ela é uma identidade missional. A partir do momento que nós somos feitos filhos de Deus, através da ação de Cristo, nós retomamos a vida e nós somos regenerados pelo batismo, nós estamos em missão. O povo de Deus é conhecido como o povo do envio. Nós somos o povo missionário. A partir do momento, Jesus é bem claro. Olha, você quer fazer parte? Sim, olha, Jesus, você é muito legal. Você é meu parceiro, a gente vai caminhar junto. Então a gente está em missão. Paulo traz uns exemplos militares, aquele que nos... não sei nem a palavra. Quando nos convoca, assim. Mas isso, vocês estão falando, arregimentou. Aquele que nos arregimentou. Esse é aquela coisa assim, ó, você está convocado. Você não foi chamado para participar só do domingo de manhã, para sentar aqui, olha, essa cadeira é super confortável, fantástica. A gente senta aqui, põe um ar-condicionado, olha, tudo tranquilo. Dá até, se o pastor falar muito, dá aquele soninho. Meus irmãos, nós não fomos convocados para isso. Eu falei com jovens e acho que é a minha posição. Aqui, meus irmãos, é a hora de nos fortalecermos. Aqui nós estamos como igreja, como equipe, como irmãos, para dar o braço um para o outro, louvar, engrandecer o nome de Deus. Ele é a pessoa mais importante desse momento. Mas segunda de manhã, ele vai estar lá também. Segunda de manhã, o seu patrão vai estar lá. Segunda de manhã, aquela pessoa que você passa todo dia pela rua e não dá importância nenhuma, vai estar lá também. E nós somos convocados a viver de acordo com a nova identidade. Nós somos convocados a amar essas pessoas. Nós somos convocados a mostrar a vida que nós temos através dessas pessoas. Meus irmãos, eu tenho muito medo do povo evangélico brasileiro, do povo cristão brasileiro, porque às vezes a gente é muito chato. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer falar do amor de Cristo, mas a gente só fala mal de tudo. Olha, vim da igreja, o pessoal chega da igreja, chega cansado. O pastor não dá mais, pelo amor de Deus. Pastor, não, tem que trocar, chama outro. Liga lá para Santos, vem um pastor aí, porque... Como que você vai
Parece que o crente está sempre triste. Ah, não, a conta bancária também não dá. Não, meu Deus, olha, é um aperto. A Dilma está cada vez pior, está muito difícil. Meus irmãos, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Está certo que a gente não tem que viver fora do mundo extraterrestre, não. Mas o crente tem que ser uma pessoa agradável, tem que ser uma pessoa que todo mundo quer do lado. Não é aquela pessoa que quando chega, ó, gente, vamos parar de falar, aí o crente chegou, acabou. Jesus era uma pessoa agradável. Jesus era muito legal. Jesus era convidado para casamento. Jesus estava nas festas. Por quê? Jesus amava o povo. E ele não estava com o povo por interesse. Porque o povo exaltava Jesus, falava, olha, o Senhor tem uma autoridade que você deveria estar entre os homens do conselho, os homens do sinédrio. Quem te deu essa autoridade? E Jesus continuava ali entre os mais simples. Então essa simplicidade cristã, esse apego ao outro, tem que ser uma marca dessa nossa ressurreição, da nossa vida. A gente tem vida, não para garantir minha vida, acabou, eu estou tranquilo. Não, nós estamos em missão. Nós somos transmissores dessa vida que Cristo nos deu. E por que Cristo nos chamou? Por que Cristo nos deu uma nova vida? Tem um terceiro ponto aqui, para a gente trabalhar o com Cristo. Deus nos deu vida com Cristo, pela sua graça, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, graças a Deus por isso, porque chegou até nós hoje, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, através da graça de Deus, meus irmãos, a graça é o oposto do mérito, não do esforço. Às vezes a gente tem essa ideia que, olha, Deus derramou a sua graça. Quem fala essa frase é Dallas Willard. A graça é o oposto do mérito. Nós não merecíamos nada. Como a gente já leu no texto, nós estávamos mortos. Deus podia deixar a gente ali descansando, tranquilo. Pelo contrário, nós ainda merecíamos a ira de Deus. Mas Deus, pela sua graça, nós não temos mérito nenhum. Mas a graça demanda um esforço. Nós devemos viver de acordo com a graça que nos foi destinada. Então, por mais que Deus tenha derramado de maneira graciosa a vida em Cristo Jesus, como eu disse, nós temos uma nova identidade. E essa identidade demanda sim uma posição, demanda uma atitude. É muito difícil, meus irmãos. Eu estou falando aqui para vocês, mas parece, é fácil, para o pastor é tranquilo. Mas não, é difícil falar não para mim. Várias vezes eu tento também, várias vezes eu quero, várias vezes eu sou impaciente. Eu falo, Deus, se não for agora, não precisa mandar mais. Então eu tenho também minhas lutas, minhas dificuldades, para viver de uma maneira condizente com a graça que nos foi derramada. Mas aí tem o final do texto, que é por que nós somos chamados? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente não pode se gloriar de maneira nenhuma. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Deus fez nova toda a criação em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo, de antemão, para que nós as praticássemos. Então, meus irmãos, nós fomos chamados não para ficar parado. Isso daí é fantástico. Por quê? Nós somos chamados por meio de uma maneira graciosa, recebemos posse daquilo que Deus tem para nós através da fé. Isso não é uma fé como o pessoal fala hoje, uma fé que a gente pode medir, uma fé que a gente pode guardar no banco e que a gente usa de moeda de troca. Não. Paulo deixa bem claro, tudo relacionado à vida advém de Deus. O homem por si só não pode buscar, não pode almejar isso. Deus derrama de maneira graciosa a todos que querem. Quando eu era mais novo, eu pensava assim, nossa, meu Deus, às vezes também é meio sacana, né? Parece que o pessoal está batendo na porta e Deus, pelo amor de Deus, me salve. Deus, não. Você não.
pode ficar tranquilo. Não, você está fora. Não. Tem um teólogo que eu não lembro o nome, que ele fala assim, os corações que não se arrependerem, até o final vão continuar atuando contra a vontade de Deus. Todos aqueles que têm a centeia do arrependimento, Deus vai chamar para perto. Deus não chega e fala, não, você eu não quero, você eu quero. Não, Deus cria de maneira graciosa esse desejo no nosso coração e todos os movimentos são feitos por Deus. Olha só, a palavra que Paulo usa aqui para criação, no último versículo, porque nós somos criação de Deus. Ela é a mesma palavra, Paulo só utiliza essa palavra nesse momento, é a mesma palavra, essa expressão é linda, no grego, para poema. Nós somos um poema de Deus. Deus não nos criou e jogou assim, agora vai, filho, vive sua vida, tal. Não, nós somos um poema. Como eu falei, escrever naquele tempo era uma coisa cara, era uma coisa custosa, era uma coisa que demandava tempo. Poucos sabiam ler, sabiam escrever. Então imagina assim, Deus debruçando nos seus pergaminhos eternos e falando, olha a vida do Lucas. Lucas vai nascer em tal ano, a partir de tal família, vai conhecer o evangelho tal dia, vai ter suas lutas, suas dificuldades, eu vou chamar ele tal dia. E meus irmãos, se a gente pensar na nossa vida, olha que coisa linda. Deus me trouxe aqui hoje, e isso estava escrito nos seus estatutos eternos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se saindo daqui vai acontecer alguma coisa, se quando eu estiver voltando para casa vai ter um acidente. Eu não sei. Tudo está nas mãos e no plano e no senhorio de Deus. Isso não traz um peso enorme para as minhas costas. Mas Deus também me leva a trabalhar. Por quê? Nós fomos criados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, por mais que eu esteja fazendo, olha, agora eu vou ser um cara atuante, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou acontecer, Deus já preparou tudo isso, meus irmãos. Esse desejo que nós temos, essa ânsia, ela é extremamente positiva, mas a gente não pode achar que são essas boas obras que vão nos salvar. Mas se nós não estamos fazendo nada, a gente tem que repensar a nossa salvação. Por quê? Aqueles que são salvos, aqueles que entendem que são uma nova criatura, através do batismo, recebem uma nova filiação, aqueles que têm certeza, olha, eu tenho vida dentro de mim, essa vida exala de mim, a gente precisa estar fazendo alguma coisa. E quando eu falo estar fazendo alguma coisa, não é só estar envolvido no trabalho da igreja, que é super importante. A gente ouviu hoje que nós precisamos de bons professores para as crianças, nós precisamos de bons exemplos, nós precisamos de boas pessoas em todas as áreas. O nosso país é um país carente de referência. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai foi assessor parlamentar uma época. E quando eu era muito novinho, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava político. Eu entrava na Câmara dos Vereadores, fazia nó de gravata, todo mundo brincava, conhecia o meu nome. Eu achava lindo, achava, nossa, quero ser político. E eu falava, o que você quer ser quando crescer? Político. Aí todo mundo, esse aí, foi bem criado, esse aí vai dar certo na vida e tal. Pode ficar tranquilo que vai fazer uma falcatrua ali, uma aqui, vai chegar lá. Aí depois eu virei pastor. Aí alguns chegam e olham assim, quase seguiu o mesmo caminho. Porque, infelizmente, a nossa atividade hoje é mal vista por homens que não entenderam o que eles deveriam estar fazendo ou como eles deveriam estar conduzindo o plano de Deus, o povo de Deus. Então, eles buscam o quê? Glória para o seu nome. Eles buscam o quê? Obras, literalmente, estruturais. A gente pode ver o absurdo lá. Vou falar de outras denominações, né? Mas algumas outras... O Templo de Salomão lá e tantas outras coisas que a gente pode falar, pastor com jatinho e etc. Coisas extremamente distantes daquilo que Deus nos chamou para fazer. Por quê? As obras que Ele planejou de antemão, parece que a gente está deixando de lado. Parece que a gente, garantir minha salvação, quero ter uma família linda dentro da igreja e tal, homens e mulheres de Deus.
Mas e o nosso próximo? Nosso vizinho, que está ali todo dia, vê a gente fazendo churrasco, vê a gente se divertindo, vê a gente vivendo, mas a gente só chama ele para vir para a igreja. Domingo à noite e tal. Chama ele para o seu churrasco também. Chama ele para bater uma bola, conversa com ele, ouça as dores dele. E de repente essa vai ser uma ponte para você começar a iniciar uma obra na vida daquela pessoa. Não espere que o seu pastor vai fazer isso, não espere que o líder de jovens, o líder dos adolescentes. Essa é uma missão sua também. Todos nós fomos convocados para essas boas obras que Deus de antemão preparou para que nós praticássemos. E esse termo no grego também, o praticarmos, é literalmente um praticarmos. Então, às vezes a gente tem aquela coisa assim, olha, saí do culto, o pastor falou, agora eu vou sair falando para todo mundo e olha, ninguém vai me segurar. Eu tenho uma certeza praticamente, você vai se frustrar. Como todo exercício, Paulo usa a imagem do atleta várias vezes, a gente não pode começar lá em cima. A gente não pode tentar jogar futebol, já vou ser profissional. Não, demanda tempo, demanda calma. A gente tem que chegar, tem um certo desespero, que a galera está morrendo aí, a galera está morta, mas primeiro você chega assim meio envergonhado. Eu sou um cara que não tenho facilidade de... Tem gente que espirrou, quando você vai falar saúde, já está falando do evangelho. Olha, você espirrou agora, mas Jesus te ama, morreu na cruz por você e tal. Eu acho fantástico. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais relacional. Eu preciso ter um tempo, conhecer a pessoa, entender o que ela está passando. Aí eu tento traçar as minhas estratégias mais lógicas para, vou tentar chegar por esse caminho. Se der errado, vamos fazer um atalho aqui e vamos buscando sabedoria em Deus, vamos orando. Mas, meus irmãos, precisa praticar. Olha aí para o seu lado, vê assim, qual foi a última pessoa que você realmente trouxe para o evangelho? Não que você convidou para vir para a igreja. A última pessoa que você teve a alegria de falar, olha, essa pessoa, eu investi na vida dela, e ou através da minha palavra, ou através da ação do Espírito. Só o Espírito Santo que vai fazer isso. A gente tem a ilusão que quando a pessoa entra na igreja, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela. Não. O Espírito Santo trabalha na vida dela quando você está entrando em casa. O Espírito Santo trabalha na vida dela quando ela vê você tratando os seus filhos. A forma como você trata os seus funcionários, o seu patrão. A forma como você sai para o trabalho feliz. Porque tem muita gente mesmo, ainda mais na nossa sociedade, passando por dificuldades nessa área. Famílias tendo que, às vezes, abrir mão de muita coisa porque não tem mais emprego. Então, meus irmãos, vamos treinar. A gente foi preparado para isso, a gente foi resgatado lá na fundação do mundo para fazer isso, para ser luz na cidade de Araraquara, para ser luz nas faculdades onde nós vamos entrar, para ser luz na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos filhos, na nossa família, que às vezes não é totalmente cristã. Nós fomos chamados para essas boas obras. E meus irmãos, é só com Cristo. É só em Cristo. Por quê? No jardim era tudo perfeito, estava tudo organizado, tudo tranquilo. Mas o homem escolheu largar a perfeição para andar de maneira independente de Deus. E o homem não poderia mais fazer esse caminho de retorno, como a gente viu aqui com Paulo. E aí o próprio Deus entra de uma maneira sobrenatural na história. É uma coisa que a gente não tem como imaginar. Mas ele se retira de toda a sua glória, nasce como um menino, numa manjedoura, sente as nossas dores, as nossas dificuldades, para ser o nosso substituto no cumprimento da aliança. Era necessário que ele morresse, que ele sofresse e que ele ressuscitasse, para que hoje eu e você tivéssemos uma reconciliação com Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que todos nós estamos aqui hoje, de certa forma. Se você ainda não entendeu a obra de Cristo na sua vida, eu te convido, meus irmãos, a abaixar sua cabeça. Nós vamos orar. Ainda há tempo. Nós estamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos, mas Cristo, respeitando um projeto que Deus escreveu desde a fundação do mundo, se despiu da sua glória, morreu, ressuscitou
e nos enviou um novo Consolador, para que a gente possa ter vida, e uma vida em abundância. E essa vida, ela transborda de nós, ela transborda nas nossas atitudes, transborda no nosso sorriso, transborda no nosso amor ao próximo, transborda, Pai, no nosso desapego a tantas coisas que a sociedade nos impõe. É uma nova vida, uma nova identidade, através do sacrifício de Cristo. Senhor Deus, eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, e porque o Senhor nos permite, ó Pai, chamar de Pai, ó Deus. Porque quando nós estávamos mortos em nossos delitos, nas nossas faltas, nos nossos pecados, totalmente distantes de Ti, o Senhor nos amou. E esse amor, meu Pai, ele não pode ser expresso em palavras, ele não tem mérito, ele não pode ser expresso em atitudes. Esse amor é um amor que o homem não conhece. É o amor perfeito. É o amor que o Senhor teve por nós, a ponto de dar o seu Filho, a ponto de fazê-lo esvaziar da sua glória, a ponto de se separar de uma comunhão perfeita da Trindade, para sofrer conosco, para sentir aquilo que eu sinto, para apanhar no rosto, para, ó Deus, ser condenado injustamente a morrer uma morte humilhante diante do seu povo, e mesmo assim, rogar perdão por aqueles que fizeram isso. E mesmo depois da morte, ó Pai, o Senhor deu toda a autoridade, o glorificou, ó Deus, acima de todo nome, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, celebrando a vida de Cristo, celebrando, ó Pai, o sacrifício de Cristo e o seu amor para conosco, ó Deus. É por isso que nós temos essa igreja, é por isso que nós temos essa comunidade, para te louvar e para te adorar, ó Pai. E para que outros reconheçam na nossa vida, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas ações, do nosso cuidado, do nosso amor, ó Pai, não só para uns com os outros, ó Deus, mas para aqueles que muitas vezes, ó Pai, são tidos como os nossos inimigos, ó Deus. Nos dê mais amor, ó Pai, para que a gente possa, ó Pai, viver, ó Deus, de acordo com a nossa nova identidade em Cristo, e que a gente possa realmente, ó Deus, tomar posse, ó Deus, das obras, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Deus. Não, ó Deus, como uma igreja, ó Pai, que está dormindo, ó Deus, mas uma igreja atenta, ó Pai, às oportunidades, uma igreja viva, ó Deus, uma igreja que se engaja, ó Pai, uma igreja que não tem medo de errar, que prefere pecar pelo excesso do que pela omissão. Que a gente possa, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida, ó Deus, viver isso, ó Pai. Ter atitude, ó Deus, ter ousadia, chamar pessoas, ó Pai, para viver aquilo que transformou a nossa vida. Porque se o Evangelho não transformou a nossa vida, ele não vai transformar a vida de ninguém. Então, ó Pai, transforma primeiro a nossa vida, ó Pai. Repara as nossas arestas, ó Deus. Nos dê, ó Pai, uma vida, Senhor, parecida contigo, ó Pai. Que a gente possa buscar, ó Pai, ter fome, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus. Ter fome, ó Pai, de uma vida de oração, ó Pai. Ter fome, ó Pai, de comunhão, ó Deus. Como é bom, ó Pai, estarem unidos os irmãos, ó Deus. Que a gente possa, Pai, se reunir, ó Pai, para se alegrar, para falar da vida, ó Deus, para ouvir boas músicas, compartilhar bons livros, bons filmes. Que a gente possa, Deus, viver uma vida relevante para essa cidade, ó Pai. E que, ó Deus, assim essa cidade conheça, ó Pai, o Teu reino e sinta falta realmente, ó Pai, da Tua presença nas grandes instituições e que elas olhem para a nossa igreja, ó Pai, procurando, ó Pai, clamando, Senhor, assim como procuraram Jesus para resolver tantos problemas, ó Pai, e que a gente tenha uma resposta, ó Deus. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então nos capacita, ó Pai, para que nós sejamos melhores cristãos amanhã do que o que nós fomos hoje. É o que eu te peço com toda humildade, ó Pai, começando por mim. No nome do Teu Santo Filho Jesus, que morreu por mim quando eu não merecia nada. Amém, Senhor.